Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receitinha que, olha, é uma das minhas preferidas. É um mousse que fica muito gostoso. Não parece que não vai leite animal, não parece que não vai leite condensado, fica realmente muito saborosa. E eu vou ensinar para vocês duas opções, tanto para fazer na versão mousse de limão, quanto para fazer na versão de mousse de maracujá. Imperdível, né? Assista o vídeo até o final, porque durante o vídeo eu vou dar muitas dicas que são importantes para vocês conseguirem ter um resultado perfeito, tá? Então não pula, não avança o vídeo, não sai na metade, porque é muito importante que assista todo o vídeo, tá bom? Tem muitos detalhes que vocês vão precisar para fazer essa receita, mas é muito fácil e vocês vão se surpreender com o sabor, assim como eu me surpreendi. Então é isso, vamos para a receitinha. Bom, pessoal, vamos começar. Lembrando que a lista de ingredientes está na descrição do vídeo. Aqui nós vamos misturar o amido com o suco. No meu caso, eu estou fazendo na versão de maracujá, então eu estou utilizando a polpa de 3 maracujás grandes. Se vocês quiserem, pode utilizar o suco concentrado, ou então, se for fazer na versão de limão, utilizar o suco de limão. Nós vamos misturar muito bem até que todo esse amido esteja dissolvido no suco. Isso é importante para não formar nenhuma pelotinha no nosso doce. Então, vão misturando aí até ele dissolver. Uma dica que eu dou para vocês, se forem utilizar a polpa do maracujá, é colocar ele no liquidificador e bater no modo pulsar. Isso vai fazer com que a semente se desprenda da polpa. Aí é só coar e vai estar pronto o nosso suco. Se triturar um pouquinho da semente não tem problema, porque vai passar pela peneira. Mas é importante não triturar muito, porque assim facilita nosso trabalho. Aqui vocês podem ver que ele já dissolveu. Ó, tá bem misturadinho, então nós vamos reservar. Vamos misturar o açúcar e as gemas. Aqui, se as gemas de vocês forem um pouco menor, vai dar um pouquinho mais de trabalho para dissolver, mas vai com um pouco de paciência que vai dar certo, tá bom? Isso é importante para poder facilitar na hora que a gente for preparar o nosso creme. Então, a gente quer formar uma pastinha. É só ir mexendo com cuidado que ele vai formando. A gente vai apertando com a colher, vai misturando, que ele vai formar como se fosse uma pastinha. E aí já vai estar pronto. Aqui eu adiantei um pouquinho o vídeo, mas vocês estão vendo que já está misturado. Nós agora vamos reservar para passar para o próximo passo. Vamos levar um pouco de leite para ferver e para poder dar o choque térmico nessas gemas, tá bom? Isso vai ser importante para não formar pelotinhas. Aqui nosso leite já está fervendo, nós vamos colocar um pouco dele dentro da nossa mistura de gemas com açúcar e vamos mexer. Se a gente levar as nossas gemas no leite frio e colocar no fogo, elas vão cozinhar aos poucos e isso não vai ficar legal, vai formar pelotas no nosso doce, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue um creme muito mais homogêneo. Então, vamos mexendo para dissolver essa mistura de gemas e açúcar no nosso leite. E assim que tiver dissolvido, a gente pode voltar para a panela com o restante do leite que já está fervendo, para poder dar continuidade no nosso doce, tá bom? Então, aqui vocês podem ver que ele já tá ficando bem misturadinho. Vamos voltar para a panela e vamos acrescentar também o nosso suco com o amido que estava reservado. E aí, agora não tem segredo. Vamos mexer sempre em fogo baixo, não pode parar de mexer, porque senão ele vai empelotar. Aqui nós estamos colocando o amido, então ele começa a engrossar bem rápido. É importante ir mexendo sem parar. O ponto vai ser um brigadeiro um pouco mais mole. A gente vai, quando passar a espátula no meio e ver que formou um caminho, e também quando pegar uma quantidade desse doce na espátula,
jogar por cima do restante que tá na panela e ele formar um montinho, já vai estar pronto. Vai ficar cerca de 5 a 8 minutinhos cozinhando. É importante não tirar antes, porque senão vai acontecer duas coisas. Primeiro, o nosso creme vai ficar muito mole e vai interferir no resultado final. E segundo, que o amido ele precisa cozinhar muito bem para poder perder aquele gostinho característico que ele tem, como se fosse um mingau. Então, deixa cozinhar bastante, vai ficar um creme bem firme. Aqui nos meus testes eu percebi que o sabor de limão, ele fica um pouco mais firme do que o de maracujá. Se vocês testarem aí as duas receitas, me contem aqui o que vocês acharam. Eu vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo. Vocês estão percebendo que agora ele já está começando a querer engrossar, vai começar a formar umas pelotas. É normal, é só continuar mexendo em fogo baixo, que ele logo já se dissolve e vai ficar um creme homogêneo. Eu vou cortar aqui e daqui a pouco eu mostro para vocês como que tá ficando. Aqui o nosso doce já tá chegando no ponto. Vocês podem perceber que na hora que eu passo a espátula, ele abre um caminho. E quando eu pego um pouquinho com a espátula e derramo por cima do restante do doce, ele forma esse montinho. Isso significa que o doce já engrossou o suficiente. Ficou por cerca de 8 minutos aqui no fogo. Nós vamos agora desligar, passar para um recipiente. É uma dica que eu dou, já deixa separadinho antes de começar um potinho e um saco plástico ou um plástico filme para poder cobrir o doce, para evitar a formação de película. Aqui vocês podem ver que já colocamos no potinho. Vamos cobrir o doce com um saquinho em contato para evitar a formação de película. E nós vamos deixar ele esfriar um pouquinho e depois vamos levar para a geladeira por cerca de 4 horas. Ele precisa ficar bem firme para a gente poder dar continuidade à nossa receita. Então, eu vou levar para a geladeira e depois eu mostro para vocês. Nosso doce já ficou pelo tempo necessário na geladeira. Então, agora nós vamos cortar ele em quadradinhos para facilitar. E vamos levar para a batedeira até ele voltar a ficar na textura de um creme. Vocês podem ver que ele ficou bem firminho. E aí, nós vamos bater e ele vai voltar para a textura de um creme. Eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que ele fica um creme bem brilhante, bem lisinho. Fica muito bonito, né? Nós vamos agora passar por um potinho e vamos reservar este creme para poder começar a fazer o nosso merengue. Se vocês experimentarem, vão perceber que ele fica um pouquinho azedinho. É normal, depois com o merengue ele vai ficar mais doce porque vai uma quantidade de açúcar. Então, vamos reservar e começar a preparação. Aqui nós vamos misturar o açúcar nas claras. Vamos misturar em uma travessa de vidro, que depois nós vamos levar para o banho-maria. Precisa ser de vidro para poder passar a temperatura certa da água, tá bom? Bom, já está misturado. Se vocês colocarem a ponta do dedo, vão conseguir perceber os grãozinhos de açúcar. O ponto que nós queremos chegar é quando fizermos isso e não sentirmos mais nada. Então, aqui já está no banho-maria. Eu coloquei água para ferver. Assim que começou a ferver, desliguei o fogo, coloquei a travessa dentro da panela. Utilizem uma travessa que consiga ficar dentro da panela, mas sem ficar espaço vago de preferência, tá bom? Porque assim vai evitar que o vapor tenha contato com as nossas claras. Se isso não tiver como acontecer, pelo menos evitem que caia água dentro da travessa. Isso é importante. Se molhar as nossas claras, depois vamos ter dificuldade para fazer o merengue. Nós vamos mexer, aqui eu estou utilizando um fouet, vocês podem utilizar uma colher ou uma espátula, o que tiver na casa de vocês. Vamos mexer até ele ficar bem lisinho, a gente não conseguir sentir nada de grãozinho de açúcar no nosso dedo. Transferimos as nossas claras e açúcar para a batedeira e vamos bater até formar o merengue.
Eu vou cortando para não ficar muito longo, mas vou mostrar para vocês, tá bom? Vai ficar cerca de 10 minutinhos batendo. 5 minutinhos batendo e ele já tá ficando branquinho e pegando consistência. Vamos continuar até ele formar um ponto de pico. Aqui vocês podem ver que quando eu levanto o batedor, ele forma esse piquinho, tá pronto. Vamos então separar metade desse merengue e a outra metade nós vamos bater com o creme de maracujá que estava reservado, ou de limão, se for o caso. Então, vamos levar para a batedeira e vou mostrar para vocês o resultado. Aqui nós já batemos o nosso creme de maracujá com o merengue, metade dele, e agora nós vamos misturar a outra metade com um fouet, ou uma espátula se vocês preferirem. Isso é importante porque assim o nosso creme vai ficar muito mais aerado, igual aquela textura de mousse mesmo, sabe? Meio furadinha. Se a gente bater todo o merengue com o creme na batedeira, ele não vai ficar com essa textura. Então, é importante separar metade ou um terço, bater um pouco na batedeira e depois o restante a gente vai incorporando assim com a mão. Olha como já fica bonito, ele muda totalmente a textura, fica muito bonito, muito cheiroso. Vale a pena fazer essa receita. Aqui, nossa mousse já tá pronta. É só incorporar mesmo o merengue e agora vamos transferir para as tacinhas. Aqui eu peguei as tacinhas, vamos colocar a nossa mousse. Ela fica um pouquinho molinha, mas depois que vai para a geladeira, ela vai pegar um pouco mais de consistência. Uma dica, se vocês quiserem, pode levar para o congelador e vai se transformar num sorvetinho que fica muito, muito gostoso. Eu fiz aqui o teste, preferi fazer o sorvete com a mousse de maracujá. A de limão ficou um pouco firme demais, então o sorvete eu recomendo que seja feito com o de maracujá. Mas façam os testes de vocês, depois me conta nos comentários o que vocês acharam. E aqui está a nossa mousse, ficou 2 horas na geladeira. Vocês podem perceber que ela ficou um pouquinho molinha, mas se vocês quiserem deixar um pouco mais na geladeira, fica ótimo também. E essa é a nossa receita. Viram, pessoal, como é fácil? É muito simples de fazer e fica incrível. Vocês precisam testar aí. Depois que vocês fizerem, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, até mesmo quem não tem a restrição para leite animal, faz essa receita porque fica muito gostosa. Aqui em casa todo mundo gosta. E ativa o sininho de notificações para o YouTube avisar vocês quando vai ter um vídeo novo. E comenta aqui embaixo dicas, sugestões, o que acharam dessa receita. É isso, pessoal. Até mais!